Bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Bruno Oliveira e esse é o canal Espírita Amador. Hoje nós vamos falar sobre algumas desculpas que as pessoas dão para não se envolverem, não conhecerem o Espiritismo, não procurarem saber, não visitarem um centro espírita, né? Não quererem nada de contato com o Espiritismo. Algumas desculpinhas que as pessoas dão, né? Do tipo, eu até gosto, até acho legal o Espiritismo, até tenho curiosidade de saber sobre ele, mas sempre esse mais, né? Então vamos desmistificar algumas dessas desculpas, alguns desses mas que as pessoas dão. O primeiro deles é: eu até tenho curiosidade de saber sobre o Espiritismo, mas dizem que é errado. Muitas vezes o que as pessoas dizem não é exatamente o que é. É por isso que muitas vezes no canal eu digo para vocês: vão conhecer, visitem, sintam a energia, conversem com as pessoas, ouçam a mensagem do local. Tenham a experiência vocês mesmos. Não fiquem acreditando só no que os outros dizem. Isso não é bom. Acreditar nos outros nem sempre é a melhor solução. Tenham essa experiência vocês e comprovem. Muitas pessoas veem o mundo como reflexo do seu próprio ser. E muitas delas têm medo do desconhecido. Então, quando elas não conhecem, não vão a fundo, não pesquisam, quando elas têm medo de qualquer coisa que fuja do seu normal, do seu cotidiano, ou do que já é conhecido por elas como uma religião ensinada pelos pais, elas têm medo e criticam. Tudo que foge do que elas conhecem é errado. Então, às vezes vale a pena se arriscar. Se você não gostar, não tem problema. Você vai, conhece, não gostou, deixa de ir. Não tem nada que lhe prenda ali no centro. Não vai acontecer nada. É só um dia de palestra normal. Você conhece, sente o local. Se quiser retornar, você retorna. O Espiritismo não é uma religião, a gente sempre diz também. Além de ser uma ciência, é uma filosofia de vida. Então você pode usar o Espiritismo como uma filosofia de vida sem ter uma religião específica. Ou mesmo frequentando um culto diferente, cristão ou evangélico, né? E seguir o Espiritismo também como uma filosofia. Mas não deixe de conhecer por você mesmo. Não caia nesse conto de alguém falou que não é bom. Isso não é legal. Eu até tenho curiosidade de saber sobre o Espiritismo, mas me disseram que na Bíblia está escrito que é proibido falar com os mortos. Primeira coisa, você pode ir conhecer sobre o Espiritismo, pode até frequentar um centro espírita sem nenhum contato com as mesas mediúnicas, sem nenhum contato com espíritos, nada. Então não se preocupe com isso. Primeiro ponto. Segundo, temos que ter bem na consciência de que toda a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, tinha um porquê de existir. Vejam, temos o povo de Israel aprisionado no Antigo Egito. Os egípcios, um povo pagão, cheio de deuses, cheio de misticismo, de magia, e que fazia sim uso do contato com os mortos para fazer mal aos semelhantes. Fazia contato com os mortos buscando poder, buscando dinheiro, buscando coisas materiais, buscando ter mais sempre. E a gente sabe que só se aproximam dessas pessoas que estão fazendo esse tipo de contato, buscando poder, buscando coisas, espíritos que querem a mesma coisa, ou seja, espíritos que não têm grande elevação. Então, todo o contato feito no Antigo Egípcio com os mortos era feito por espíritos negativos que queriam mais e influenciavam negativamente as pessoas. E estava então exposto o povo de Israel a essa cultura predominante. Mas Moisés, o líder daquele povo, que levaria o povo a atravessar o deserto, uma jornada de volta à sua própria casa, determinou que era proibido o contato com os mortos, determinou N outras coisas, entre elas restrições alimentares, restrições de higiene, a forma como deveria se alimentar, isso pode comer, isso não, isso aqui é bom, tem que se fazer higiene, isso aqui não é necessário, para manter ali o povo unido de uma forma bastante rígida, para que o povo de Israel se afastasse dessa cultura egípcia, se afastasse desses costumes e voltasse à origem do povo de Israel, mantivesse a unidade do povo. Porém, depois veio ao mundo o nosso Mestre Jesus. E Jesus foi muitas vezes contra o Antigo Testamento, contra as determinações colocadas por Moisés. E Jesus falou com os mortos, inclusive com o próprio Moisés.
Trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 4. E depois de 6 dias, Jesus toma consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os leva em particular a alto monte. E transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que se tornaram visíveis para eles Moisés e Elias, conversando com ele. Em resposta, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se quiseres, faremos aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Trecho semelhante também se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 33. Então a gente não pode se agarrar a uma determinação escrita para um povo específico, uma situação específica, que fazia uma jornada de retorno para sua casa, como sendo uma regra absoluta. Ainda mais quando os espíritos se manifestam hoje em dia buscando dar conselhos úteis, conselhos sábios e procurando ser uma ferramenta de extrema ajuda à evolução da população. Quando agora eles buscam simplesmente fazer a caridade num local que realmente busca esse tipo de conduta baseada nas mensagens, no exemplo de Jesus, os espíritos que estão ali são espíritos mais evoluídos, espíritos superiores e que não têm nenhuma função ali senão ajudar. Por isso essa determinação de Moisés a gente não considera correta. E por isso eu digo para vocês, vão conhecer, vocês não vão fazer contato com mortos no primeiro momento. Só se vocês realmente se dedicarem ao estudo, passarem a utilizar a mediunidade, senão não existirá esse contato. Eu até gosto do espiritismo, mas eu tenho medo de fantasmas. Fantasmas não passam de espíritos, correto? Aí você vai dizer, Bruno, então eu tenho medo de espíritos. Mas você é um espírito. Um espírito com que você denomina ser um fantasma, nada mais é do que uma pessoa como você que apenas perdeu o seu corpo físico. Nada mais do que isso. Então você não precisa ter medo dela. Os espíritos não viram anjos ou demônios a partir do momento que perdem seu corpo. Eles continuam sendo exatamente quem são. Mais ou menos evoluídos. E se afinizam, vão para locais onde eles se afinizem mais, com pessoas mais ou menos do mesmo grau evolutivo. Então não se preocupe, eu tenho medo de espíritos. Nós vivemos cercados deles. Alguns encarnados, outros não. E às vezes você nem sabe que tem realmente a proteção de um espírito, a companhia de um espírito, porque você realmente não o enxerga. Mas não precisa ter medo. Eles são pessoas como nós. E para você que ainda tem alguma dúvida a esse respeito, eu vou deixar linkado aqui em cima, uma das laterais aqui, o vídeo do canal Amigos da Luz, chamado Espiritofobia. E vai ser uma forma divertida de vocês aprenderem o que eu estou tentando passar nesse momento. Você é apenas um espírito, como os outros, mas você tem corpo nesse momento. Os outros irmãos que estão já sem corpo físico estão por perto, mas continuam sendo exatamente como nós. Eu até gosto do espiritismo, até tenho curiosidade de conhecer mais, mas eu tenho medo de ver coisas que eu não gosto, que eu não gostaria de ver. Olha, a mediunidade é uma faculdade natural de todos os humanos. Alguns a desenvolvem mais, outros menos. Cada um tem a mediunidade num certo grau e de um certo tipo. Pode ser que a sua mediunidade seja de vidência? Pode. E pode ser que ao visualizar algumas coisas, alguns espíritos, algumas coisas, você tenha contato com o local onde eles estão, visualize alguma paisagem que você talvez não compreenda de primeiro momento, ou que não é usual a nós no dia a dia. Sim, pode existir essa possibilidade. Porém, isso não acontece só no contato com espíritos menos evoluídos, em que a gente vê coisas tristes, coisas ruins, mas acontece no contato com espíritos de luz, e isso também pode nos mostrar paisagens magníficas, paisagens que nós não temos nem ideia, vislumbres de um outro mundo que nos aguarda. E se a gente voltar então para espíritos menos evoluídos, vamos fazer uma comparação simples. Será que países com guerras, países que vivem num local de fome extrema, pessoas que estão abandonadas à própria sorte, locais onde existe o uso de drogas de forma aberta, de forma intensa, por exemplo, na Cracolândia, será que as pessoas que moram por perto e passam por aqueles locais visualizam o que elas querem? Será que elas visualizam coisas muito diferentes das que você poderia visualizar
num contato mediúnico? Eu acho que não. A gente vê notícias na televisão, locais devastados, e muitas vezes são imagens tão tristes, tão chocantes, quanto visualizar esses tipos de imagem por meio mediúnico. Então, nós já vivemos num local de baixo nível, e que de provas e expiações, que é a Terra, e que possui paisagens muito tristes, muito ruins, e que nós não gostaríamos de ver de forma nenhuma acontecendo. Então não vai diferenciar muito da sua experiência. E de novo, você só poderá visualizar alguma coisa se a sua mediunidade for evidência, e se você começar a exercitar a sua mediunidade de alguma forma dentro das casas espíritas. Se você for conhecer o espiritismo, assistir às palestras, passar pelo passe, isso não vai acontecer. Você vai simplesmente aprender o que diz a doutrina e poderá utilizá-la com uma filosofia de vida, fazendo o melhor possível para a sua evolução. A diferença é que quando você vê uma paisagem triste na Terra, você tenta ajudar de maneira material. Muitas vezes você não consegue. E às vezes você, utilizando sua mediunidade, consegue, por meio do seu pensamento, agir em paisagens mais tristes, que não sejam no plano material atual. Eu até tenho curiosidade de saber sobre o Espiritismo, mas dizem que, para aqueles que entram na doutrina espírita, a vida vira do avesso. Veja, muito será cobrado de quem a muito foi dado, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Assim é o Espiritismo. Ao estudar a doutrina espírita, você passa a ter conhecimento de que o que você planta, você vai colher em um momento ou outro. E sabendo dessa lei natural, e sabendo quais comportamentos são benéficos, quais comportamentos são maléficos para você mesmo e para os seus irmãos, você deve seguir o caminho do bem. Se você sabe que aquela atitude que você está tomando é uma atitude negativa e que pode te trazer consequências, mais grave ainda será o seu erro. E a quem muito sabe, muito será pedido. Então, é por isso que dizem isso, né? Porque essas pessoas que tiveram a vida virada do avesso são pessoas que não se adequaram ao Espiritismo, que não compreenderam a mensagem de que o que elas plantam, elas vão colher, e que não passaram a mudar o seu comportamento, que não fizeram reforma íntima, que não procuraram se aprimorar e abolir certos comportamentos que fazem mal. Então, se você tem curiosidade de saber sobre o Espiritismo, você vai saber muito mais. Você vai saber que tipo de comportamento te faz bem e te faz mal. A escolha é sua, se você vai continuar caminhando pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. É muito mais grave errar sabendo que se está errando do que aqueles que erram sem saber, ou que não têm conhecimento, ou que às vezes são inocentes até sobre o que estão fazendo. Eu até gosto do Espiritismo, mas eu tenho medo de receber ou incorporar em algum lugar. Calma, gente. Mediunidade, como eu já falei, é uma faculdade natural de todos os seres humanos. Certo? De qual maneira você pode aprender a controlar conscientemente a sua mediunidade? Estudando, aprendendo, trabalhando. A prática leva à perfeição. O que eu quis dizer com isso? Que ao você exercitar a sua mediunidade, você vai aprendendo que o corpo é seu, que quem manda na utilização do seu aparelho mediúnico é você, e você passa a proporcionar a utilização do seu aparelho mediúnico apenas nos locais certos, nos momentos certos. Se você não tem estudo, não tem conhecimento, prática, exercitabilidade da sua mediunidade, e você tem uma mediunidade ostensiva, isso vai acontecer ainda em qualquer lugar, sendo espírita ou não. Você vai ter essa manifestação de uma forma mais intensa em qualquer lugar, numa igreja, no meio da rua. Por isso, se você sabe que você tem uma mediunidade mais forte, mais ostensiva, é bom que você estude o Espiritismo, porque você vai aprender a trabalhar isso, vai aprender a usar conscientemente, vai aprender a determinar momentos em que pode ser utilizado ou não, vai aprender a se proteger dos espíritos que querem a utilização do seu aparelho mediúnico naquele momento, vai aprender a filtrar o que pode ser passado ou não. É toda uma prática, o que pode prejudicar ainda mais a utilização
correta da sua mediunidade é estar em desarmonia interior, sem o controle completo das suas faculdades mentais. Por exemplo, após o uso excessivo de álcool, após o uso de álcool de maneira geral, de drogas, você não tem controle completo da sua faculdade mental, você toma atitudes que não são boas. Estar num estado de muita raiva, de muito ódio, também. Estar em desarmonia com você mesmo, num estado muito triste, muito para baixo, também. Então você, deve procurar sempre o equilíbrio, principalmente se você for médium, tiver trabalho como médium, você deve buscar sempre estar bem equilibrado. Porque a verdade é que a mediunidade é uma ferramenta de grande evolução para aqueles que a detêm. A gente costuma, na casa espírita, dizer que os médiuns são aqueles que mais devem. Então, a mediunidade foi concedida a algumas pessoas, de forma mais ostensiva, para que elas venham exatamente com essa missão de ajudar os seus semelhantes. Isso ajuda a quitar pontos negativos do passado, provavelmente que ela deixou em grande quantidade. Então a mediunidade é uma forma dela tirar pontos negativos com mais rapidez. A mediunidade é uma grande forma de expiação, então, dessas atitudes ruins tomadas em outras vidas. E muitos conselhos que o médium dá para outras pessoas que o ouvem, muitas pessoas que estão ali pedindo auxílio, são feitos para o próprio médium ouvir. Como disse uma vez uma médium muito querida, muito experiente, e que costumava gravar em áudio tudo que ela transmitia como mensagem. Ela falou, quando questionada, por que ela gravava, ela disse a seguinte frase: os ouvidos que mais precisam ouvir a mensagem são os mais próximos da boca que a transmite. Ou seja, quem precisava ouvir aqueles conselhos com mais força, com mais ênfase, era ela mesma, que transmitia o conselho. Então, a mediunidade pode ser uma grande ferramenta de evolução para aqueles que a utilizam de forma saudável. Eu até tenho curiosidade de conhecer mais sobre o espiritismo, mas dizem que os espíritas fazem trabalhos, sacrificam pessoas e animais, fazem rituais. Pessoal, nada disso é verdade. Não existem trabalhos da forma como se compreende no dia a dia, de fazer alguma coisa em direção a outra pessoa. Não existe isso. As pessoas que seguem a doutrina espírita estão ali apenas para fazer o bem, estão ali apenas para aprender, estão ali apenas buscando uma mensagem que faça mais sentido, uma mensagem mais racional, buscando desenvolver a sua fé de forma raciocinada, com conhecimento, sabendo dos porquês de cada coisa. E não tem sacrifício nenhum, nunca vi nada disso acontecer, nem animais, nem pessoas, nem nada disso. Para, gente. Isso não tem a ver com o espiritismo, tá? Você pode procurar a casa espírita, com certeza você vai ser bem recebido e não vai ter esse tipo de prática, tá? E você, como eu falei, pode procurar a casa apenas para ouvir as palestras, para ter conhecimento, passar por uma sessão do passe espírita de transmissão de energia, para se realinhar, para se recompor energeticamente. Vai estar tudo bem, você não vai ter a sua vida virada do avesso, não vai ver coisas que você não quer, não vai presenciar rituais, porque isso não existe dentro de uma casa espírita. Eu até gosto do espiritismo, concordo com algumas coisas que são ditas, mas eu tenho medo do preconceito da sociedade. Pessoal, o preconceito existe sim. Preconceito contra o espiritismo existe sim, em muitas doutrinas que se dizem cristãs. Porém, não é se escondendo do preconceito que ele vai deixar de existir. É exatamente ao contrário. Quando nós nos assumimos espíritas, mais pessoas sabem da doutrina espírita, mais pessoas ficam curiosas do porquê que estamos dentro da doutrina espírita, mais pessoas questionam, mais pessoas procuram saber, mais pessoas se informam sobre a doutrina espírita, mais pessoas veem no nosso exemplo pessoas de bem, pessoas de harmonia, pessoas que irradiam boa energia, boa luz para as outras. Porque é assim que os espíritas tentam ser. E mais pessoas se convencem que o espiritismo não é uma coisa ruim. E podem também procurar o espiritismo, podem também aprender, e assim o preconceito vai diminuindo ao invés de aumentar. Ao conhecer a doutrina espírita, você percebe que ela é uma doutrina que aceita a todos. Não julga crenças, não julga credos, não julga sexualidade, não julga nada. É uma doutrina de evolução, uma doutrina de aceitação, uma doutrina que quer bem para a sociedade. Aprendemos lá que, ao invés de segregar, de dividir, de julgar, de afastar aqueles que não estão dentro do mesmo padrão, nós temos que abraçar, unir,
Nós temos que ser exemplos para aquelas pessoas. Aprendemos que nós temos que ser receptivos com os problemas dos outros e transparentes com os nossos próprios problemas. E além de sermos pessoas do bem, estaremos aptas a dividir o conhecimento e de ajudar as pessoas com uma palavra amiga. Então não se esconda da sua fé. Né? Se você tem curiosidade de conhecer o Espiritismo, vá conhecer, vá estudar, compre o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, leia em casa. Você não precisa estar dentro de um templo para aprender sobre o Espiritismo. Você não precisa nem estar dentro de um templo para poder ajudar outras pessoas. Você pode orar da sua casa, mandar boas energias da sua casa, fazer o Evangelho no lar, e nada disso vai estar em contato com o meio espírita. A palestra na casa espírita serve para instrução, serve para ajudar, serve para uma sessão de passe onde as pessoas possam se reequilibrar. Existem outros tipos de atividades dentro da casa espírita e que são muito benéficas. Então eu aconselho você a procurar pelo menos uma vez por semana ir até a casa, pois é um ambiente limpo energeticamente, onde você vai se reequilibrar, se reestabelecer energeticamente, mesmo que você não participe dos trabalhos mediúnicos. E é isso, pessoal. A mensagem para hoje era essa. Se você tem mais alguma curiosidade, mais algum né? Gosto do Espiritismo, ou tenho curiosidade sobre o Espiritismo, mas deixe no comentário. A gente pode tentar fazer outro vídeo ou responder nos próprios comentários do YouTube para você. Interaja conosco, mas de uma forma respeitosa. Interaja conosco de uma forma agradável. Não adianta você escrever ali, vocês vão para o inferno, porque não sei o que. Pessoal, a gente não está aqui pregando nada, nem pregando que vocês se convertam, muito menos pregando que vocês deixem de fazer o que vocês acreditam, nem querendo que vocês mudem de fé. Nós estamos esclarecendo apenas o que é o Espiritismo para as pessoas que seguem e que encontraram seu caminho dentro do Espiritismo. Qualquer dúvida, por favor, sejam carinhosos, tá bom? Um grande abraço para vocês. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir, o seu like, o seu joinha. Você vai estar ajudando a gente a saber quais conteúdos foram bem compreendidos, bem recebidos, que tipo de conteúdo vocês estão gostando. Se vocês gostaram dos conteúdos do canal, se inscrevam, deem essa chance para nós continuarmos, esse estímulo para que a gente siga em frente. E se você gostou do vídeo, compartilhe com as outras pessoas que também podem gostar do Espiritismo, mas ainda tem alguma relutância ou que ainda tem um pezinho atrás por algum motivo. Quem sabe a gente não pôde esclarecer essas pessoas e vai ser uma pessoa que vai procurar, que vai conhecer com um pouco mais de tranquilidade, sabendo que ela não vai ter nenhum problema se ela for procurar o Espiritismo e conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina. E quem sabe ela também não se apaixona pelo Espiritismo como os que aqui estão e que procuram sempre ajudar vocês aí de alguma forma. Tá certo? Um grande abraço para vocês, muita luz, até o próximo vídeo.